Estamos entrando no ar aqui no Instagram para mais uma live. Uma live hoje, o tema é os 7 erros que você não deve cometer numa entrevista. Na verdade, são 7 erros mais fatais, assim. E para começar, eu acredito que você já deve ter observado, percebido, mas eu estou um pouco sem voz. Mas a gente vai sem voz mesmo. Esse mês eu bati o meu recorde de vídeos gravados. Foram isso porque o mês ainda não terminou, né? Faltam 2 dias aí para terminar, mas foram praticamente 50 vídeos. E aí sobrecarregou a minha voz, mas a gente vai assim mesmo. Por que eu quis falar dos erros? Porque tem muita gente que fala assim, o que eu devo fazer? O que eu devo fazer quando me perguntam isso, quando me chamam para entrevista e tudo mais. E falar o que deve fazer não necessariamente te ajuda a passar no processo seletivo. Na verdade, é a junção dos dois. É você saber como agir de uma forma correta, né? Ou mais do que isso, de uma forma assertiva, mas também eliminar os erros, porque uma coisa é, eu vou lá com a minha frase pronta, porque eu vi lá no canal da Joyce são as palavras mais usadas, mais assertivas no processo seletivo. Então eu já entendi, as palavras para hipnotizar o entrevistador são essas. Mas isso não vai ser determinante para você passar. Na verdade, a junção disso é você ser assertivo, mas também eliminar os erros, principalmente os erros que eu vou falar aqui, que são os erros mais fatais. Assim. Você fez, se lascou. Então, lembrando que cada empresa, cada processo seletivo, principalmente falando de processo seletivo para programa de estágio trainee, tem uma série de etapas. Então, eu vou me concentrar nos erros fatais das etapas presenciais. Quais são as etapas presenciais? São a dinâmica de grupo, entrevista coletiva, entrevista com RH, entrevista com gestor, case com gestor, enfim, tudo que você tiver que ir até a empresa, se atente a esses erros que eu vou te falar agora. Então, primeiro erro é você falar sobre sua vida pessoal de uma forma que não seja objetiva. Com que você mora? Eu moro com a minha mãe, com meu pai, com o papagaio, com o cachorro. Inclusive, nossa, meu cachorro tá doente. E por que ele se enfiou numa briga com um gato? E aí você vai embora no assunto e não é objetivo. A objetividade no processo seletivo também é medida, né? O quanto você tem foco e concentração para ouvir aquela pergunta e responder o que foi perguntado, né? Então, se concentrar ali naquele momento e ser bem objetivo nesse sentido. Então, o primeiro erro é você falar sobre você de uma forma não objetiva e ir embora no assunto e se perder nesse discurso todo. O segundo erro é você fugir do tema, que tem tudo a ver com o primeiro erro, né? Então, fugir do tema, mas aqui é para tudo, seja para as perguntas de pessoais, né? Como para as perguntas sobre a sua carreira em si, né? Então, uma das perguntas que eu mais vejo o pessoal fugindo do tema é quando um entrevistador pergunta para você assim: por que você escolheu determinada área? Por que você escolheu a área de finanças? Por que você escolheu a graduação de administração? Ou por que você escolheu atuar numa multinacional e não numa nacional? E aí a pessoa começa... sabe o que é? Eu comecei a trabalhar nessa área e aí as oportunidades foram surgindo e eu fui continuando. Todo o projeto na faculdade, todo o trabalho na faculdade, eu ficava responsável pela área de finanças e aí o outro trabalho, como eu já tinha feito aquele trabalho inicialmente, aquele papel do trabalho inicialmente, eu naturalmente fui deixando acontecer e as coisas foram acontecendo. O que está passando na mente do entrevistador nessa hora? Está passando algo assim: putz, esse cara é o cara, deixa a vida me levar, né? Ele não é o cara que escolhe as coisas, que tem um planejamento, que tem um foco, que tem um objetivo. Ele simplesmente deixa a vida levar ali. Então, não fuja do tema. Então, assim, por que você escolheu essa área? O mais assertivo seria, nesse caso, se você realmente não escolheu, né? Olha, no começo eu não escolhi,
né? Foi uma área que ela que me escolheu, a vida que colocou para mim. Mas hoje eu escolho, gostei da área e eu escolho continuar nela. E isso tem tudo a ver com meus objetivos, com a minha missão, com o meu propósito, com os meus valores. E aí você especificar quais são os seus objetivos que tem a ver com essa área e com isso que o entrevistador te perguntou. O terceiro erro, que eu diria que é fatal também, é ficar falando de si na primeira pessoa a todo momento. Então, por exemplo, usando o mesmo exemplo do trabalho da faculdade. Então, o candidato acaba falando assim, não, porque eu, naquele trabalho, eu fiz isso, fiz aquilo, aquilo outro. Ah, eu fiz um intercâmbio. Eu faço a faculdade X, uma faculdade federal, uma faculdade de primeira linha. Não, porque no projeto, eu fiz essa parte do projeto e isso deu uma visibilidade total. Como se ele fosse o herói da situação e mais do que isso, como se ele fosse único ali na situação, né? Negligenciando a participação de outras pessoas. Então, eu costumo dizer que para começar, ninguém conquista nada sozinho, principalmente coisas grandiosas. Que se você realmente tem resultados grandiosos nos seus projetos, na sua vida, pode reparar que você não fez sozinho. Então, já começa por aí. Então, dê o mérito realmente para as pessoas que participaram com você daquele projeto. E segundo ponto deste ponto é, ficar falando de si mesmo mostra uma insegurança, uma necessidade de autoafirmação. E isso é fatal ali num processo seletivo, porque é justamente o momento onde você tem que passar toda a segurança naquilo que você está falando, toda uma postura de segurança e de coletividade, de trabalho em equipe. Então, quando você começa num diálogo que eu fiz, que eu deixei de fazer, que eu sou assim, que eu sou assado, você está indo ao contrário do que o mercado de trabalho vê como um candidato nota 10 aí. Quarto erro, que é o erro assim também muito fatal, né? Inclusive todos eles são fatais. São as falas difíceis, né? O que é uma fala difícil? Eu mesma já tive o prazer, né, de participar de seleções com advogados, onde eu tinha que selecionar ali pessoas do meio do direito. Por que eu vou falar do direito? Porque eu não sei as outras áreas. Ah, tem uma outra área que também gosto de falar difícil, que é a parte de TI, que não é uma fala difícil em si, mas enfim. Mas vamos falar do direito. O direito, ele tem uma linguagem toda própria do direito, né? Uma linguagem técnica mesmo. E é comum que os candidatos, quando vão, principalmente os estagiários e os trainees, que foi quando eu participei, eles iam com todo esse diálogo, eles queriam mostrar ali que eles dominavam aquela fala, toda aquela estrutura de fala técnica do direito. Isso mais atrapalhava do que ajudava. Primeiro, porque entrevista com o RH não é uma pessoa técnica. O foco da entrevista do RH não é ver as suas competências técnicas, e sim as suas comportamentais. Então, ele está ali para avaliar o seu comportamento, como você pensa, uma série de outras coisas. Quando você vai com uma fala muito técnica, muito difícil, primeiro que o RH não vai entender tudo. E lembra daquela premissa? Se eu não entendo, se é confuso, se ficou muito bagunçado, logo eu me afasto, né? Então, a dica aqui é, seja menos formal, seja você mesmo, assim como você fala com as outras pessoas fora daquele ambiente, tá? Não é o momento de você fazer isso, a não ser quando você é solicitado. Então, se for uma dinâmica de grupo, e nessa dinâmica de grupo, ainda no exemplo do pessoal do direito, se nessa dinâmica de grupo for justamente solicitado a você que você fale e defenda uma tese, né, um tema ou qualquer coisa, como se você tivesse ali à frente de um juiz, num tribunal, aí ok, super adequado. Fora esse cenário, não é adequado a fala difícil. Falar sobre as técnicas, se for perguntado, super
adequado. Agora, falar de uma forma rebuscada numa pergunta que não é necessária, isso é inadequado, isso é erro, isso é fatal. O quinto, peraí, pausa aqui, que a garganta tá pedindo. Vamos para o quinto erro fatal, que é o vício de linguagem. Isso, assim, todo mundo tem, eu mesma tenho, e a maioria das vezes a gente não percebe que a gente tem. Por isso que existem os amigos, né? Porque os amigos geralmente acabam virando motivo de sarro ali na roda dos amigos, né? Eles acabam pegando os seus vícios de linguagem, colocando ali. Então, por exemplo, o que é vício de linguagem? É quando você fala muito uma palavra, né? Então, eu tenho um vício de linguagem que é o entendeu? Fez sentido? Então, tudo eu falo, entendeu? Fez sentido? Porque é muito do meu dia a dia, né? Que eu saio por aí explicando uma série de coisas e sempre eu me preocupo em falar, entendeu? Fez sentido para você? Porém, isso numa entrevista, quando você fala a mesma palavra todo momento, e aí tem 3 palavras que são as mais famosas, que é então, eu fui lá e eu fiz isso e aconteceu aquilo, e aí no final você não sabe, então aconteceu tal coisa. Uma frase ou num parágrafo, você falou mais de 3 vezes aquela palavra, aí fica muito repetitivo, muito cansativo e demonstra que você não tem um vocabulário vasto. Você precisa ampliar esse vocabulário, aprender mais linguagens e demonstra, vou até um pouco além aqui, que você não tem essa autopercepção, tá? Então, evite um então, o tá, que eu acabei de falar, inclusive, o tá, o né é muito comum, como se fosse ponto final, né? Então, né, fica ali como ponto final. Então, eu falei, né? Evite isso, porque isso fica cansativo. E aí, a dica que eu dou aqui é, tente realmente ampliar seu vocabulário, usar outras palavras, principalmente, né, num ambiente de entrevista, que é um ambiente onde você está ali sendo avaliado e cada movimento seu, tanto verbal quanto não verbal, está sendo avaliado. Então, se preocupe com esses detalhes. E sexto erro são as brincadeiras. As brincadeiras nem sempre são entendidas como brincadeiras, né? Agora eu vou ficar com né. O que acontece aqui? Tem um movimento que acontece com algumas pessoas, não sei se é o seu caso, pode ser que você se identifique, pode ser que não, mas tem um movimento muito comum que acontece com as pessoas quando elas estão em situação de exposição. Algumas pessoas, elas ficam mais eufóricas, né? Ou até mesmo muito nervosa. E uma via que elas adotam, nesses casos, para alguns perfis específicos, elas adotam a brincadeira. Então, ela começa ali a fazer brincadeiras, tentar quebrar o gelo, para tentar se enturmar, para tentar aliviar aquela euforia ou aquele nervosismo ou qualquer coisa naquele sentido. Começa a falar demais. E nessa fala exagerada e com brincadeiras, acaba não tendo a percepção do que está falando. E nessa pode acontecer brincadeiras que para a pessoa é engraçado, mas para o restante da turma não é. Principalmente brincadeiras que tenham um viés aí de preconceito, tá? Então, aquelas brincadeirinhas sobre raça, sobre gênero, sobre altura, sobre a cor de cabelo. Inclusive, é fatal fazer brincadeiras sobre loira no processo seletivo. Isso é fatal. E no meu caso, era fatal mais ainda fazer brincadeira sobre o time de futebol da entrevistadora. Então, fica a dica. Então, cuidado para você não entrar nesse movimento de fazer brincadeiras e aí, no final, o negócio toma uma proporção e você não percebe, mas você está sendo inconveniente ao invés de estar sendo
descontraído e se enturmando. O 7º erro que eu fiquei aqui com o desafio de trazer 7 erros. Claro que tem mais de 7 erros, né? Inclusive já lembrei de um outro aqui agora, mas o 7º erro é respeitar o tempo. Respeitar não apenas o tempo de início do processo. A entrevistadora, quando eles te ligam, eles te falam o horário que você deve chegar, certo? Então, se organize para chegar naquele horário, na verdade, para chegar até antes daquele horário. Aqui em São Paulo, né, assim como outras cidades, tem muito trânsito. E aí acaba que a desculpa mais comum para atraso das pessoas aqui em São Paulo é... Sabe o que é? Eu peguei trânsito. Peguei um trânsito ali na Marginal, ali na Berrini, ali na Paulista. E aí a entrevistadora tá passando assim na cabeça dela. Você não se organizou. Porque você tem uma coisa que é mais prevista em São Paulo, é que você vai pegar trânsito. E se a entrevista estiver marcada assim no finalzinho da tarde, com certeza você vai pegar trânsito. Então isso não é um imprevisto. É uma falta de organização do tempo. Então, se organize com esse tempo e respeite esse horário de início. Além de passar uma má impressão, que é realmente fatal, você acaba perdendo, né, informações do início do processo que podem ser cruciais, preciosas, para você se desenvolver bem durante aquele processo, né? O né ficou aqui, o né. Depois o editor pode colocar aqui, ó, a Joyce falou tantos nés durante a entrevista, o vídeo. Mas voltando ao tempo, então você pode perder essas informações cruciais, sem contar que quando a gente chega atrasado, né, ainda mais num processo seletivo que a gente almeja passar e que a gente quer muito ali se dedicar e tudo mais, é natural que a gente já chegue pedindo desculpa, que a gente fala assim, então, você não sabe, eu peguei trânsito, me desculpe e tudo mais. E aí, aquela coisa da emoção de um processo seletivo que já gera uma tensão, uma ansiedade, um nervosismo, ela vai lá em cima até o pico, né? Fica lá em cima, você fica ali, a sua mente fica martelando aquilo na sua cabeça, que você chegou atrasado, e agora? O que eu vou fazer? E agora? E aí você não consegue... Você já perdeu o começo, você não consegue se concentrar ali do meio em diante. Uma outra questão sobre o tempo é respeite o tempo também das dinâmicas. Então, durante um processo seletivo, principalmente quando tem dinâmica de grupo, entrevista coletiva, às vezes também tem ali um exercício, alguma coisa, tem time aqui. Então, a entrevistadora ela vai falar para você, olha, você tem tanto tempo para fazer esse case aqui, discutir entre os colegas aqui, desenvolver esse case e apresentar. E o que eu via muito era o candidato, acabava o tempo, gente, acabou o tempo. Acabou, encerrou o tempo. Aí o candidato tá lá. Não, vamos negociar, mas eu preciso de mais 5 minutos para terminar. Você tá falando para a entrevistadora? De novo, não sei organizar meu tempo, não sei me autogerenciar. Então, organize o seu tempo tanto para você chegar no horário marcado, como também para você realizar as tarefas solicitadas dentro do time que a empresa passou para você. Se antecipe nesse sentido, se organize, foco no resultado. E aí, eu lembrei aqui a garganta tá bem complicada. Mas vamos lá. Eu lembrei aqui de mais uma, de um erro que poucas pessoas sabem. Todos esses sets aí que eu já falei, pode ser que você em algum momento já deve ter se atentado, porque eles são bem explícitos, né? Mas esse que eu lembrei agora é o seguinte: poucas pessoas entendem que o processo seletivo, ele não começa na entrevista. Ele começa bem antes do momento que você está ali, frente a frente com o entrevistador. Ele começa no seu contato telefônico, ele começa, às vezes, até antes com
as etapas online dos testes e tudo mais. Mas falando ali do momento presencial, na hora que você pisou na empresa, você tem que estar muito concentrado que começou a avaliação. E por que eu falo isso? Porque às vezes naquele momento ali que você está aguardando na recepção, aguardando para ser chamado na recepção, você se permite, né, na sua cabeça, a entrevistadora não está aqui, então vou me sentar aqui de forma tranquila, relaxada, largada, assim, na recepção. Ou mais do que isso, que é das gafes mais gafes, assim, né, passou um palavrão aqui, mas não vou falar não. Você pegar o celular e sair pela empresa falando alto no celular. Então, tô aqui, não sei o quê, como se isso fosse algo bonito, sabe? Tudo que você faz nesse momento ali do aguardo, né, da espera pelo início da entrevista ou da dinâmica, enfim, para o início ali da avaliação, também é conta e também é avaliado, é observado. Quando eu atuava na empresa, tinha um processo, a gente adotou um processo, um momento lá, que os candidatos, obviamente, não sabiam, né? Mas a gente adotou o processo de pedir para a recepcionista nos ligar e depois falar assim, olha, fulano fez isso, ciclano fez aquilo, né, a Maria fez aquilo, e assim ela ia relatando para a gente as coisas que aconteciam durante essa espera, esse aguardo. Então, era também um teste, uma forma da gente observar como que a pessoa ia lidar. E aí a minha sugestão para você é, né, primeiro, não cometa essas gafes que eu citei, mas tem outros detalhes que você tem que se atentar. Às vezes você está ali, principalmente quando você está no aguardo de uma dinâmica, de uma entrevista coletiva, você está ali com outros candidatos. E é natural que você comece a conversar com esses outros candidatos. Preste atenção na sua postura, na forma de interagir com esses outros candidatos. Quais são os assuntos que você vai falar sobre ali na recepção da empresa com esses outros candidatos. Então, por exemplo, tem 2 assuntos que são fatais, né? Assuntos com cunho negativos. Então, você tá lá na recepção e vira pro cara e fala assim, então, tá difícil achar mesmo, né, um trainee, um estágio, uma vaga. Ou, olha, eu vim aqui, mas eu nem gostei dessa empresa, nem gostei dessa vaga. Eles não oferecem lá um vale-refeição, que era o que eu mais queria. Isso não é possível, né? Não é... Isso é fatal, realmente. E depois, um outro assunto são aqueles assuntos mais polêmicos, né? Então, você começa ali a falar sobre política, sobre jogo de futebol, time de futebol, e dependendo, aí você torce para um time, o outro candidato torce para o outro, e vai que vocês, cada um é aquele torcedor roxo, e aí já criou-se, né, todo um cenário competitivo e aquelas energias ruins ali logo de cara, né? Então, essas são as dicas. Deixa eu só ver aqui perguntas. Minha mãe fala para eu me concentrar e decorar os objetivos da sala? Os objetos da sala? Essa técnica aí eu não tô sabendo, não. Para ver se eu estava ligado. Tem uma técnica... Falando disso, muito obrigada. Dessa técnica de se concentrar nos objetos da sala, na verdade, eu não sei se isso cabe aqui, mas existe, isso pode ser inclusive o tema de uma outra live, que é você focar, ter toda a sua atenção ali concentrada naquele momento, né? Então, tem vários treinos que você pode fazer para ter a sua concentração no momento presente. Uma delas, de fato, é você prestar atenção no cenário como um todo, prestar atenção nos objetos da sala, prestar atenção nas pessoas da sala, como elas se comportam, e assim, várias outras coisas a gente pode discorrer sobre esse assunto.
tá? Muito obrigada aí pela participação. Então é isso. Esses são os erros. Na verdade não tem um erro, mas tem uma dica preciosa, que essa é a dica da Joy aqui, que é uma coisa que eu desenvolvi no meu tempo, lá atrás de candidata, quando eu estava participando de muitos processos seletivos, na época que eu queria entrar no mercado de trabalho, e uma das coisas que eu comecei a fazer de uma forma muito natural, e hoje eu indico para os meus mentorados, é o seguinte: sabendo que toda etapa presencial, se não todas as outras etapas de um processo seletivo, a parte fundamental é você ter compatibilidade com aquela empresa, todos os estímulos, tudo que você vai ver e tudo que você vai ter acesso à empresa, seja no momento de presencial quanto no momento online, você tem que ir atrelando isso, né, ao seu perfil. Então, no momento presencial, é um momento mais rico para você ter essas informações. Então, uma coisa que eu fazia lá, que dava muito certo para mim e dá muito certo para os meus mentorados, é o seguinte: no momento da espera, aproveita e pede para ir no banheiro. É isso mesmo que você não esteja com vontade. Pede para você dar aquela ida no banheiro. Ali, geralmente, o banheiro ele fica já dentro de algum setor da empresa. Ele não fica na recepção. Se ele ficar muito próximo da recepção, ajuda, porque aí você já se alivia e já fica preparado para as horas que você vai ficar ali no processo seletivo. Mas o momento de ir no banheiro, nesse trajeto entre a recepção e o banheiro, você observa na íntegra como que é o ambiente daquela empresa, como que as pessoas conversam dentro daquela empresa, como que elas se interagem entre elas. E observa se você se vê naquele ambiente. Então, se é um ambiente onde um brinca com o outro, ou se é um ambiente muito formal, ninguém fala com ninguém, ou é um ambiente onde um fala e o outro responde mais ríspido. Como que é esse ambiente? E se observe se você gostaria, se você se vê, se você se sentiria bem atuando nesse ambiente. E se sim, se você falar assim, ok, nossa, que ambiente legal, eu vi ali o fulano brincando com o outro, isso tem tudo a ver comigo, ou é um ambiente super calmo, tranquilo, todo mundo muito concentrado, nossa, adoro silêncio, vai que você é uma pessoa que assim. Então, pegue e traz isso para a sua entrevista, traz essa compatibilidade. Então, primeiro você consegue avaliar ali o cenário para ver na íntegra qual é o ambiente da empresa. Segundo, se você entender que aquele ambiente é compatível a você, traz isso para o seu processo seletivo, né? E faz isso na fala e no seu comportamento. É isso. Acho que a missão está concluída por hoje. Um beijo grande. Obrigada pela participação aí do Gustavo e da Cibele, que deixou aqui também seu trabalho é incrível. Nos ajudou muito. Isso é muito bom saber. Fico muito feliz. Mande suas dicas de conteúdo, seus recados, suas perguntas. Enfim, tudo que eu puder ajudar, estou aqui para te ajudar. Um grande beijo e tenha um dia feliz.